Muita gente, quando ouve a palavra dinossauro, logo imagina um animal grande, feroz, pronto para matar qualquer coisa que apareça na frente dele. Mas quem conhece de verdade dinossauro sabe que não era bem assim. Existiam animais de vários tipos, vários tamanhos e vários hábitos também. E no vídeo de hoje a gente vai ver exatamente um dinossauro que ele era grande sim, mas também era um exemplo de dedicação e cuidado com os seus filhotes. É isso mesmo, eu tô falando do Maiasaura. Peraí, é da Maiasaura. Ah, peraí, daqui a pouco você vai ficar sabendo então tudo sobre esse dinossauro e vai saber também dessa confusão sobre o nome dele, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo e roda a vinheta! Fala pessoal, eu aqui de novo, eu sou Luiz Mello e você está no canal Dinosfera. A maioria das pessoas só se lembra dos dinossauros grandes, ferozes, carnívoros, com aqueles dentes enormes e prontos para morder qualquer coisa que apareça na frente deles. E se esquece que existiam aqueles dinossauros menores ou mesmo grandes, mas que tinham outros hábitos de vida. E o vídeo de hoje então é sobre um desses dinossauros mais diferentes, mais fora do padrão que as pessoas costumam imaginar. Antes de começar o vídeo, eu vou fazer uma dedicatória que este vídeo vai especialmente para um amiguinho chamado Caetano. O Caetano mandou um vídeo aqui para nós da Dinosfera falando sobre um dinossauro que ele gosta muito, que é esse dinossauro do vídeo de hoje. E eu vou então dedicar o vídeo de hoje para o Caetano, especialmente para ele, tá bom? Então um grande abraço para você, Caetano, aqui do pessoal da Dinosfera, tá legal? E também vou aproveitar essa dedicatória aqui e vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, para você se inscrever, para você dar um like, para você fazer muitos comentários aí e compartilhar bastante esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo, tá legal? Bom, vamos começar então conhecendo esse animal fantástico. O nome científico dele é Maiasaura piblessorum. Meio estranho, né? Meio diferente esse nome, mas é isso mesmo. E além disso, você notou alguma curiosidade nesse nome? Pense bem. Pensa aí. Maiasaura. Tá bom, eu vou falar para você. É o seguinte, se você lembrar de outros dinossauros que você conhece, normalmente eles têm o primeiro nome terminado em sauro ou saurus. E, por exemplo, Tyrannosaurus. Por exemplo, Brachiosaurus. Outro exemplo, Allosaurus. Então, exatamente, esta palavrinha saurus é a palavrinha usada para indicar uma referência a lagarto ou a réptil. E é uma palavra masculina. Só que no caso de Maiasaura, a terminação é saura e não sauro ou saurus. Por que será que isso acontece? A causa ou a origem dessa curiosidade está justamente no nome inteiro, Maiasaura. Por quê? Maia significa boa mãe, é uma referência a uma deusa grega, cujo significado é justamente boa mãe. E para reforçar essa característica de feminina, né, de ser uma boa mãe e não um bom pai, então foi usada a terminação saura ao invés de saurus ou sauro. Então, para reforçar, para realmente fazer referência aos cuidados ali de uma mãe, né, que nós vamos discutir ainda mais para frente no vídeo de hoje, foi então usado esse nome no feminino. Bom, a descrição desse dinossauro aconteceu em 1979, através dos paleontólogos Jack Horner e Robert McCulloch. E o dinossauro que eles descreveram era um dinossauro pertencente ao grupo dos hadrossauros, ou seja, aqueles dinossauros que têm um bico de pato, são famosos por essa característica. E eles pertencem a um grupo maior, que é o grupo dos Ornithischia, então dinossauros Ornithischia, tá bom? E esse é um dinossauro muito famoso, né, no mundo inteiro, e famoso também porque já foram coletados centenas e centenas de fósseis desse animal de várias as idades, desde ovo até recém-nascido, passando por então todos os estágios até chegar nos adultos. Então é um dinossauro muito bem estudado e muito bem conhecido. O Maiasaura viveu na América do Norte. Até agora
o que a gente conhece é que ele viveu em alguns estados dos Estados Unidos. E a época em que ele viveu foi aproximadamente 77 milhões de anos atrás, o que dá aí quase chegando já no final do período Cretáceo. Bom, vamos falar um pouco das características desse animal tão fantástico. Como o Maiasaura é um hadrossauro, ou seja, um dinossauro bico de pato, então essa é talvez a característica fundamental dele. Então ele tinha a cabeça bastante grande, com mandíbulas fortes, esse aspecto de bico de pato, né? E tinha no topo do focinho, ali próximo aos olhos, ele tinha também uma crista. Não era muito grande, mas era uma crista bastante visível, né? Então isso daí ajuda a gente a identificar esse animal. Além disso, ele tinha um corpo bastante grande, chegava a ter aí cerca de 9 metros de comprimento, né? E foi um dinossauro, quando adulto, ele era quadrúpede, né? E os estudos têm mostrado que, quando ele era um recém-nascido, até uma determinada idade, aproximadamente aí um ano e pouco, ele tinha hábitos bípedes, né? E todos os dinossauros desse grupo, eles são herbívoros, então com o Maiasaura não era diferente. Bom, e uma característica muito legal e muito interessante que envolve esse dinossauro é que os seus fósseis normalmente são encontrados em locais caracterizados como locais de nidificação, ou seja, locais especialmente procurados e utilizados para fazer os ninhos para a época da reprodução. E já foram encontrados algumas localidades com centenas, dezenas de ninhos, né, espalhados por ali, ninhos grandes com um intervalo entre um e outro, um espaço entre um e outro de aproximadamente 7 metros, então alguma coisa bem estruturada, né? E esses ninhos eles eram formados com a própria terra, o próprio solo do local, e ao que tudo indica eles eram forrados com bastante vegetação, né? Que os pais ali de Maiasaura eles colocavam dentro do ninho para poder depositar os ovos dentro, né? E com relação aos fósseis, foram encontrados muitos materiais diferentes. Por exemplo, alguns ninhos chegavam a ter de 30 a 40 ovos ali dentro, né? E esses ovos, eles eram ovos mais ou menos como do tamanho de um ovo de avestruz. Eles eram mais ovalados, mais alongados, né? Então eram ovos bastante grandes. Além dos ovos, foram encontradas tanto dentro do ninho quanto ali ao redor dos ninhos muitas cascas de ovo quebradas, né? Então isso era uma característica também recorrente espalhada por todo aquele local. Além disso, foram encontrados muitos esqueletos de filhotes, tanto recém-nascidos, com talvez poucos dias ou meses de vida, até filhotes já um pouco maiores que foram interpretados ali, através do estudo do esqueleto, né, como tendo aproximadamente um ano e pouco de idade, né? E por fim, um outro tipo de fóssil bastante importante também era justamente os esqueletos dos adultos, isso mesmo. Então não eram só ovos e filhotes, tinha também adultos ali por perto, né? Então todas essas características ajudaram e muito a gente a entender um pouco mais sobre a biologia, né? Sobre os hábitos de vida desse dinossauro que foi tão fantástico e tão espetacular como o Maiasaura. Bom, vamos então analisar algumas dessas características e ver o que elas significaram para os paleontólogos. Encontrar um local desse com muitos ninhos próximos indicou para os paleontólogos que esse animal provavelmente ele vivia em grupos, né, que procuravam sempre voltar para os mesmos locais para fazer a sua reprodução. Então eram grandes áreas interpretadas como áreas reprodutivas e indicavam que o Maiasaura tinha essa característica de regressar, né, a cada período de reprodução, que não necessariamente era a cada ano, né, mas ele sempre que ia se reproduzir, ele regressava para aquele lugar para poder fazer esse processo de reprodução. E além disso também foi associado ali um processo de migração, né? Um evento de migração. Então os Maiasaura provavelmente eles andavam pelos Estados Unidos, indo para o norte, quando lá estava mais quente, depois quando começava a esfriar eles iam mais para o sul, né? E tinha ali, mais ou menos nessa rota, tinha essa área de reprodução.
Bom, ainda não existem pistas definitivas que digam que, de fato, o Maiasauro usava ou vivia em bandos, né? Pode ser que eles vivessem solitários e fossem ali para aquela área quando alguma coisa no ambiente indicasse para eles que era a época da reprodução. Mas, por outro lado, existem evidências de que sim, eles viviam em bando. Por exemplo, a própria área de nidificação é uma evidência dessa, né? Fora isso, a própria característica do animal, né, do Maiasaura, nos mostra que ele não tinha nenhum mecanismo de defesa. Ele não tinha chifres, ele não tinha escudo, ele não tinha placas ósseas espalhadas pelo corpo, não tinha espinhos no final da cauda. Então ele era um animal totalmente desprovido de defesas contra o ataque de predadores. E olha que havia na época dele muitos predadores ferozes, tinha muitos tiranossaurídeos vivendo ali na mesma região, tá? Muito bem, então isso, como eles não tinham essas defesas, talvez, né, pela proposta dos paleontólogos, a melhor defesa fosse justamente viver em bando, viver em manadas. E porque aí são muitos olhos para vigiar aquele local, né, ou vigiar aquele grupo. Então, se um predador aparecesse de surpresa, eles um avisaria o outro, seria aquela correria e eles conseguiriam então escapar, né? Então essa é uma evidência de que sim, provavelmente eles vivessem em bando, e se isso acontecesse, os bandos deveriam ser grandes, deveriam ser centenas, às vezes talvez até milhares de indivíduos no mesmo grupo, tá? Então era realmente, devia ser uma cena muito interessante de se ver, né? E uma outra proposta, já que eles não tinham nenhuma defesa muito forte contra predadores, né? Uma proposta é que eles poderiam usar a sua cauda, que era bastante forte, né? Bastante musculosa, para se defender de algum predador. Mas aí não poderia ser qualquer predador, né? Se fosse um predador muito grande, não teria muito efeito, porque era somente uma cauda, não tinha nada que pudesse ferir muito gravemente aquele predador, tá certo? Eu encontrei um estudo muito interessante feito em 2015 que analisou mais de 50 esqueletos de Maiasaura. E eles conseguiram fazer ou obter ali algumas informações sobre a taxa de mortalidade desse dinossauro. Então veja que interessante. Eles descobriram que até o primeiro ano de vida, a taxa de mortalidade do Maiasaura, dos filhotinhos, logicamente, né, era de quase 90%. Então veja, apesar de todos os cuidados ali que os pais tinham com os filhotes, chegava a quase 90% de morte dos filhotinhos. Se eles passassem para o segundo ano, essa taxa caía bastante, chegava aí por volta dos 13%. Tá? E a partir então do segundo ano, né, do final do segundo ano, aí diminuía muito, porque aí já eram animais grandes, né, já estavam acostumados ali talvez com o hábito de viver em bando, então um protegia o outro, então a mortalidade era muito pequena. Mas eles cresciam, né, pelos próximos 6 anos. Então, quando eles chegavam aos 8 anos, é quando eles atingiam ali, digamos assim, o estágio adulto completo, né? Então, a partir dos 8 anos de vida. E aí, justamente a partir dos 8 anos, é que os pesquisadores perceberam que a taxa de mortalidade voltava a aumentar e ela chegava próxima dos 45%. Tá? Então o Maiasaura tinha uma vida muito estressante com todos aqueles predadores ali ao redor. Bom, agora vamos falar sobre o cuidado parental, que é talvez a característica mais típica ou mais comentada sobre o Maiasaura. Bom, o que a gente sabe, né, sobre o cuidado parental? Todas as informações vieram justamente dos estudos feitos nesses locais de reprodução. Então os paleontólogos estudaram desde o ovinho até os adultos que foram encontrados ali por perto. E a conclusão a que eles chegaram é a seguinte. Bom, eles perceberam que nos embriões que ainda estavam dentro dos ovos,
os ossos não estavam totalmente formados, ou seja, eles não estavam totalmente ossificados. E isso quer dizer que logo que eles nasciam, eles não poderiam sair por ali pulando, andando, né, acompanhando os adultos numa aventura. Não dava para fazer isso. Então essa é uma característica importante, essa característica do osso não estar totalmente completo. Bom, aí passando para um outro estágio ali do desenvolvimento. Bom, os filhotinhos nasceram e ali nos ninhos foram encontrados filhotes com 50 centímetros até 1 metro, chegando até quase 1,5 metro. Com certeza esses filhotinhos de 50 centímetros, eles não caberiam dentro do ovo. Né, comparando o tamanho deles enroladinho ali com o tamanho do ovo, eles não caberiam. Então isso indicou para os paleontólogos que, além dos ovos e dos recém-nascidos, existia ali nos ninhos filhotes que já haviam nascido há algum tempo. E a interpretação é que esses que tinham perto de 1 metro até 1,5 metro, eles deveriam ter por volta de 1 ano de idade. Então eles permaneceriam ali dentro daquele ambiente, daquele ninho, por pelo menos 1 ano, né? Agora, será que eles permaneceriam ali sozinhos, cada um por si, ou um filhotinho protegendo o outro? Aí é que tá. Não foi isso que aconteceu, não. Essas informações que eu passei para você, elas já indicam que deveria haver um cuidado dos pais para com aqueles filhotinhos, certo? Mas existem ainda 2 detalhes que reforçam essa característica de cuidado parental. Uma das informações que reforça isso é justamente o fato de encontrarmos fósseis de adultos ali nas redondezas, ali entre um ninho e outro. Então isso quer dizer, eles estavam ali, os adultos estavam ali. Né? Não é que eles botavam os ovos e foram fazer migração, foram fazer outra coisa. Não, eles permaneceram ali na região dos ninhos. E por que eles permaneceriam ali se não fosse pelo cuidado com os ovos e com os filhotes? Não é verdade? Então essa é uma informação valiosa. E outra informação valiosa veio também dos filhotes. Então os paleontólogos, né, examinaram ali os dentes dos filhotes, esses filhotinhos maiores, né, com cerca de 1 metro, 1,5 metro de comprimento. E eles perceberam, veja só que curioso, que os dentes desses animaizinhos estavam desgastados. Bom, Luiz, mas o que isso significa, né? Desgastado? Significa que eles estavam usando os dentes, e usando os dentes para se alimentar. Só que ali, entre os ninhos, não havia alimento para aqueles filhotes, não havia plantas que eles pudessem se alimentar. Então qual foi a ideia dos paleontólogos? Que os pais saíam daquela região, daquela localidade, melhor dizendo, diariamente para se alimentar ali ao redor, né, nas florestas ali ao redor, e acabavam trazendo alimento para os filhotes também. Então eles traziam folhas, né, troncos, galhos para os filhotinhos se alimentarem. E era essa alimentação que desgastava o dente deles. Portanto, a conclusão geral dos paleontólogos é que realmente esse dinossauro faz justiça ao nome que ele tem, Maiasaura, lagarto boa mãe. Todas as pistas, as evidências indicam isso, né? A gente imagina, logicamente, que pais e mães deveriam ficar ali na região, né? Mas o nome foi dado em homenagem à deusa grega, então a gente costuma se referir às fêmeas, né? Às mães dos pequenos dinossauros. Então, realmente, foi um lagarto boa mãe. Bom, para terminar essa história de filhotes, então, quando os filhotes atingiam ali cerca de 1,5 metro, né, o que já dava por volta de 1 ano e pouco depois do nascimento, então os paleontólogos acreditam que com essa idade e esse tamanho eles passavam a deixar o ninho, eles abandonavam o ninho e aí passavam a viver ali andando junto com os adultos e vivendo a sua vida, aprendendo, né, a sobreviver naquela
naquele ambiente, né? E por essa estimativa, os paleontólogos viram que eles passavam de 50 centímetros ou menos do que isso quando eles nasciam, né? Até 1 metro e meio em um ano. Então isso foi considerado uma taxa de desenvolvimento, de crescimento muito alta, né? E por conta disso, os paleontólogos acreditam que esse metabolismo acelerado combinava bastante com uma característica endotérmica, ou seja, daqueles animais que conseguem controlar a temperatura do seu corpo por conta própria, não dependendo tanto assim do que acontecia no ambiente, né? Então essa é uma conclusão também muito importante acerca não só desse dinossauro, como dos dinossauros de uma maneira geral. Tá legal? Muito bem, chegamos então ao final desse vídeo sobre esse dinossauro tão conhecido e tão adorado que é o Maiasaura. Se você não conhecia, marca aí um xizinho na sua lista, que é mais um dinossauro que o canal Dinosfera apresentou para você, tá bom? Bom, vou pedir para você então se inscrever, dar o like, ativar o sininho das notificações para ficar sabendo de todos os nossos vídeos e também para você comentar e compartilhar os nossos vídeos, né? Vai lá, já tem bastante vídeo no canal, dá uma maratonada, né? Assiste lá um atrás do outro, tem bastante material legal para você se divertir e aprender com a dinosfera, tá bom? O vídeo de hoje chega ao final, então vou deixando para você o meu abraço e valeu!